Hoje vai ser um dia triste da minha vida, porque eu vou discordar do Jota. Não é algo que eu gosto de fazer. Não é algo que eu gosto de fazer, ainda mais no aniversário dele. Tô... Mas eu vou fazer aqui algumas discordâncias respeitosas com o Jota. Primeiro ponto, eu acho que eu li um paper recentemente sobre a questão da dolarização da economia. E eu acho que, além de ser a opção mais viável, ela é possível sim. E eu explico por que ela é a mais viável hoje. A Argentina não é um país soberano. Isso é. Hoje, com os estados tão nerfados, tão enfraquecidos, o último ponto ainda de soberania dos estados é exatamente o controle sobre sua moeda. A moeda argentina hoje talvez valha menos do que sua produção. Isso significa que é um país insolvente. Logo, não é um país soberano, ela depende de diversos outros países para dar suporte, e mais que isso, depende de instituições internacionais que possam sempre estar emprestando e prorrogando prazos para pagamentos, etc. O FMI é o verdadeiro dono da economia argentina hoje. E isso é uma tristeza para qualquer país. O Brasil foi assim, ficou na mão do FMI durante boa parte da década de final de 80 e década de 90. E sabemos a merda que era ficar refém do Fundo Monetário Internacional. A Europa passou recentemente por uma intervenção da Troika, que era o Banco Europeu, o Conselho Europeu, etc. São 3 instituições, não vou lembrar a terceira, que fazia exatamente esse controle de moedas e, enfim, de gastos públicos dentro dos países. Ou seja, os países não são soberanos. A Argentina não é um país soberano hoje. A dolarização da economia não resgatará sua soberania, mas resgatará a solvência, que é o primeiro passo para a reconquista da soberania. Isso é, o país se torna solvente. Segundo ponto, sobre a questão de não ter experiência com administração pública, etc. Era Javier Milei, que não é um cara realmente com experiência de administração pública, e Sérgio Massa, que tem muita experiência de administração pública. E a experiência do Sérgio Massa na administração pública, o seu legado, são 140% de inflação. É um país quebrado e boa parte da corrupção que há dentro do legislativo do país. E aqui é que chega a minha crítica. Como sabem, eu sou uma pessoa que tem algumas críticas à democracia. Eu ia falar que era alguém pouco feito, só que eu preferi mudar. Alto lá! Senhor Alexandre de Moraes, gostaria de dizer que essa opinião é exclusiva do Orlando Lima e não reflete as opiniões do Momento Brasil Livre. Tenho algumas críticas pontuais à democracia. E uma das críticas que eu tenho à questão da democracia é exatamente como que ela está se tornando uma espécie de burocratismo, isso é, uma gestão da burocracia. As burocracias nos estados democráticos, elas estão conseguindo fazer uma gestão, quase que uma autogestão de todos os seus extratos, etc., independente do avatar que ganha a eleição. E isso significa um alto grau de desenvolvimento técnico da burocracia e, em contraparte, significa o esvaziamento completo do povo dentro dessa equação. Porque significa que a vontade do povo, a vontade do povo pouco importa no final para, enfim, como que esses estados irão, de fato, ter algum tipo de gestão e etc. E aí é que chega. Você não ter experiência dentro desse sistema significa que, de alguma forma, você ainda tem espaço para uma imaginação fora do burocratismo. Durante muito tempo, tem o belíssimo livro do Lionel Trilling, que é A Imaginação Liberal, e eu pretendo trabalhar uma outra ideia, que é a imaginação disruptiva em contraposição à imaginação liberal. A imaginação liberal talvez tenha sido o que de fato conseguiu erguer, enfim, todo o nosso último período moderno e hipermoderno, que foi essa construção ali pós-vitoriana e iluminista, etc. A gente chega hoje em um momento que está buscando a imaginação disruptiva, em contraposição a essa ideia da imaginação liberal.
E quando alguém elege o Javier Milei, mesmo após o fracasso de Jair Bolsonaro, o fracasso de Donald Trump, enfim, o fracasso de outros governos nacionais populistas, significa que, mesmo após esses diversos fracassos, a vitalidade do projeto nacional populista se deve a uma tentativa de disrupção com a atual agenda liberal progressista. Em última análise, ainda que a resposta nacional populista seja errada, ela é a única resposta ainda vislumbrada por essas pessoas. Qual é o nosso... Aqui que eu quero chegar para poder concluir. O que eu acho que a gente deve fazer é entregar, de fato, uma nova visão, uma nova imaginação para poder dar substância a essa imaginação disruptiva. Eu falei no Spaces ontem, falei na live com o Bisotto ontem e falo aqui de novo. Eu acredito que estamos já vivendo o interregno, aquele período em que o velho regime morreu e o novo ainda não surgiu. O regime que estamos vivendo agora, ele já está morto, só não foi enterrado. É um cadáver adiado. O nosso papel deve ser, em última análise, pegar todos esses fracassos e entender que é necessário dar uma substância à imaginação disruptiva para que o eleitorado ainda seja, de alguma forma, impelido a confiar neste processo democrático, porque, no final, a gente conseguir substanciar a imaginação disruptiva significará colocar de novo o povo dentro da equação democrática. Porque hoje a democracia liberal retira o povo da equação democrática, colocando o burocratismo acima do voto.